E aí, Thiago? Tudo certo? Tudo certo. Muito bom. Estamos aqui hoje com Dudu, já o Jonathan Martinez Thyssen. Isso aí. E com o Thiago Goulart. E eu sou o Alan, nós somos os hosts do MentorCast, né? O seu podcast de gestão e assuntos aleatórios e demais curiosidades. Hoje a gente vai estar em que categoria? Olha, é um pouco de gestão, né? Gestão. É gestão do quê? De carreira. A gente vai falar de carreira. Carreiras internacionais. Já teve um sobre carreira internacional. É verdade. Teve o Dério, né? Teve o Dério, teve o... Teve o Dério e teve o Iago. O Iago. O Dério foi transição de carreira. É verdade. O Iago foi de carreira internacional. E a gente tem uma situação interessante, né? Que é uma carreira internacional que não precisa morar fora do Brasil, né? Isso é algo interessante. Acho que o principal tema aqui é assim, como criar as oportunidades, né? Pois Legal. é. Porque eu acho que você criou muita oportunidade, assim. A gente é muito orgulhoso de você aqui na FATEC. Pô, ele foi lá, foi na Flórida, foi para Chicago, foi não sei para onde e tal, e criando as oportunidades. Isso aí. Então se apresenta. E como você prefere ser chamado? De Dudu ou de Jonathan? Então, e aí galera, tranquilo? Sou o Jonathan, mas o pessoal aqui, mais íntimo, né, me chama de Dudu. O pessoal que já me conhece há mais tempo, né? Tem uma história longa, mas resumidamente, meu irmão, ele não sabia falar Jonathan, ele falava Juju quando a gente era criança, então Juju ficou Dudu, né? Mas pode chamar de Jonathan, acho que o pessoal mais por aí chama... Profissional, né? Agora é mais o Dudu, agora é o Jonathan. Né? Não é mais aquele adolescente que ganhou a corrida de robô. Não é mais adolescente que ganhou a corrida de robô. Não é. Já tá na outra categoria. Já vai casar, né? Já estamos sabendo aí, tá anunciando o casamento dele, tá? Mas apesar dessa latinha já tá meio desgastada, né? Tenho 22 anos. Atualmente estou fazendo mestrado pelo ITA e também trabalho numa empresa da Irlanda, chamada Zite. Lá a gente trabalha com programação mais voltada para Python, né? E não sei se vão querer fazer perguntas específicas sobre a trajetória. Não, pode tocar aí. Eu vou fazer umas perguntas, mas a primeira coisa eu quero saber o seguinte. Como que foi aí a sua escolha de um curso superior e por que você resolveu fazer um curso público, não uma faculdade particular? Legal. Então, assim, os dois que são meus professores da faculdade, da FATEC. E por que eu escolhi FATEC, né? Então, acho que uma das principais motivações foi por causa do meu pai, né? Acho que meu pai, para mim, é uma grande inspiração, né? Veio migrante chinês, morou no orfanato quando criança, tem uma história uma infância bem difícil, né? E, estudou, conseguiu, resumidamente, faculdade na USP, mestrado na USP, PhD na Carnegie Mellon, que tá entre acho que é a terceira melhor universidade de computação do mundo, assim, né? Então, para mim, é uma grande inspiração. E quando eu fui fazer escolha de faculdades, eu passei em federais, passei na Unesp, passei em algumas faculdades, mas ele né, junto com vocês também, ele acabou fundando o curso do Big Data no agronegócio, na FATEC. E para ficar próximo ao pai, para ter mentoria dele, tanto dele quanto de vocês também, acabei escolhendo FATEC como curso de faculdade superior, né? Mas, como você sabe, né? Quando eu entrei na FATEC, eu não era aqueles alunos muito tops, né? Tipo, aquele aluno bem mediano. Aquele aluno ok, nota 7. Não, mas era aluno que corria atrás. Corria atrás. Joga bola mal pra caramba. Isso aí. Então, aí eu entrei na FATEC, né? Aí fiz um ano ali... meio que assim, fiz, mas não peguei pra fazer. Escolheu o FATEC, você podia escolher ir para outras universidades, tudo, mas você escolheu o FATEC por questão do curso prático, de colocar a mão na massa, ou porque é um curso rápido e você já estava pensando na pós-graduação? Legal, então acho que mistura um pouco dos três, né? Acho que primeiro meu pai, principal fator meu pai, estar próximo dele, network dele, mentoria dele, acho que principal. O segundo é um curso tecnicamente mais rápido, né, de 3 anos. Então, uma estratégia que a gente traçou e meu pai faz a FATEC, depois de 3 anos, aplica no mestrado. Um dos motivos. E também outro motivo é que a FATEC também elimina os 2 primeiros anos que toda faculdade tem, que é aqueles cursos que é base, né? Básico. Todo engenheiro aí que tá... Você não estava afim de fazer cálculo, eletromagnetismo? Não tava muito. Já queria ir pra prática. Então, esse acho que é o terceiro grande motivo. Então, acho que é uma mistura dos três, assim. Dos 3 principais motivos, né? Então, bom, fiz a FATEC, aí eu
tranquei um ano, fui para um curso lá no São Paulo, né? Curso de CLD, de liderança e discipulado. O que é CLD? É um curso de liderança e discipulado, né? Então ele te ensina um pouco da Bíblia, assim, é mais voltado para a Bíblia mesmo, e ensina um pouco da Bíblia e como se tornar um líder e como discipular outras pessoas. Então, como... Você foi tipo num retiro de monge, assim, você foi lá... Isso aí. Aí você ficou lá filosofando, meditando, né? numa lagoa lá, e um ano depois você voltou. Isso, aí eu voltei e eu falei, eu quero mudar essa minha vida, porque eu percebi que não era, né? Falei, quero fazer diferença no lugar que eu estou, entendeu? Acho que esse foi um principal chamado, assim, que Deus colocou no meu coração. Você tinha uma dúvida se você tinha alguma vocação mais pro lado ministerial, assim. Eu vou dar meu testemunho. Quando você foi eu falei, nossa... Pô, vai perder um ano de faculdade. Até falei pro teu pai, poxa, vai perder um ano de faculdade. Pô. Não, mas ele sabe, tá bom. Aí quando voltou, é interessante, ele foi um menino, né? Mas bem imaturo, tal. A hora que voltou com outra cabeça, assim. E se destacou como melhor aluno, mudou até o perfil de estudo, mudou tudo, assim. Então foi muito bom para você. Não, foi excelente. Eu acho que você deveria recomendar para todo mundo da FATEC fazer esse um ano aí, dessa paradinha de um ano. Você da FATEC, que ainda é um menino, vai fazer o CLD. Porque realmente foi algo pro vinho, porque biblicamente eu vi lá que homens têm responsabilidades. Sim. Entendeu? E não tem vejo muito que hoje os adolescentes, eles não querem tomar responsabilidades. Então, eu percebi que, se eu quero me tornar um homem, se eu quero casar, se eu quero, né, montar uma família, ter uma família e tudo mais, sei que eu tinha que tomar alguns passos, algumas atitudes que são diferentes do que eu estava tomando. Então, eu voltei e falei, eu vou fazer diferente. Então, voltei, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de estágio, né? Já cheguei, na hora, vi lá o Steve, né? Ele que concedeu o meu primeiro estágio, muito grato ao tio Steve, né? Realmente, porque me concedeu essa primeira oportunidade na vaga, assim, Mas se você me chamar de tio durante esse podcast, vai voar água em você, pode deixar. Aí você foi desenvolver. Isso, eu fui desenvolver. Aí eu fiquei na parte de front-end, assim, né? Confesso que eu não foi minha paixão logo de cara, assim, fiquei tipo, não gostei tanto. Então, o que eu fiz, né? Eu optei por aprender, né? Então, toda a lógica assim, de programação, né? E também outra coisa. Então, o que eu falei? Eu quero mudar de carreira. Aí eu descobri. Peraí, o que faz um front-end? Legal. Por que você não gostou do front-end? Legal. Front-end, ele basicamente monta as telas, por exemplo, você vai mexer no aplicativo lá, por exemplo, dá um exemplo, você vai mexer no aplicativo do Nubank, assim, tem toda uma parte de front-end, é que você está mexendo ali no aplicativo, que é tudo bonitinho, que é prático de você usar, aquilo é a parte front-end que a gente chama, né? Que é a parte da frente que você está vendo, né? Acho que resumidamente seria algo nesse sentido, né? Por que eu não gostei, né? Eu acho que é a segunda pergunta, por que eu não gostei? Porque, primeiro, eu não sou um cara muito artístico, né? Não tinha bom gosto, precisa ter bom gosto. Não sou um cara artístico, não sou um cara muito, né? Pra mim, tá tudo bem, o botão tá ali, tá ótimo. Tá entendeu? Rosa o botão, tá tudo ótimo, tá funcionando. Se estiver funcionando, tá ótimo. Então, eu não sou esse cara aqui, nossa, mover 2 centímetros pra esquerda. Não gostei. Assim, não do estágio, as pessoas eram excelentes, né? As pessoas eram excelentes. Mas a área, né? A área, você falou, front-end não é o caminho que eu quero seguir. Isso, é exatamente a área. Então, o que eu falei, vou procurar outras áreas. Então, descobri que tinha Data Science, que eu fiz alguns cursos na internet, falei, que legal, curti muito mexer com Machine Learning, inteligência artificial, Deep Learning, então falei, caraca, que da hora. Aí eu fiz alguns cursos e falei, acho que talvez seja esse que eu curto fazer. E qual foi o meu próximo passo? Então eu falei, não tenho estágio em Data Science, né? Eu vi que para você entrar você tinha que ter bastante experiência na área e tudo mais. Falei, o que eu vou fazer, né? Isso é uma dica até para você que é aluno e não sabe como ingressar no mercado de trabalho. Acho que essa é uma dica que, assim, eu dou para vocês que é muito legal. O que eu fiz? Eu fundei um grupo de estudos na faculdade, em Data Science. Então, o que eu fiz? Então, eu não sabia Data Science, fundei um grupo de estudos em Data Science. Como que você faz isso, né? O que eu fiz? Eu comprei um curso na Udemy, então eu estudava 2, 3 aulas, e o que eu aprendia, na semana seguinte eu dava para os alunos. Pô, mas estava bem, você estava 2 aulas à frente do aluno. Geralmente o pessoal tá uma só, né? Tá junto, né? Você estava 2 à frente, tava bom. Então eu aprendia assim, né, as aulas, e depois dava para os alunos. Então eu fazia isso. Então eu aprendia, ensinava. Legal, isso fixa bastante, né? Claro. Então, eu escuto de muitos alunos que estão buscando estágio, que estão querendo buscar uma oportunidade, não sabem como ingressar. Acho que isso é uma dica muito legal para quem quiser. Cria um grupo de estudos dentro da área que você quer estagiar. Então, compra um curso lá, aprende e ensina, porque você vai estar fixando ainda mais
o conhecimento, né? Não, isso mostra porque, né, o pessoal fala, chega para fazer uma entrevista, qual a sua experiência? Mas nenhuma, mas como? Eu não posso ter experiência, eu estou estudando. Então, você criou uma experiência. Bom, não tem emprego, não tem estágio, não tem nada, eu vou criar algo aqui. Você tem algo para contar para um entrevistador. Exato. Você tem algo para falar, olha, criei um grupo de estudo, mostra iniciativa, mostra aqui, né? Então, isso, fora que você aprende, né, pra caramba. É isso que eu falo, né? Tem que criar as oportunidades, né? E o Jonathan realmente criou todas as oportunidades dele. Foi bem legal aí. E aí, beleza, legal, montou o grupo de estudo. Esse grupo de estudo, hoje, você se formou... Então, tem um pessoal ainda estudando na FATEC. Tem. Então, porque assim, a gente pegou uma época de pandemia, né? Uhum. Então, foi todo online, infelizmente. Então, assim que eu saí, eu acho que tentei passar para alguém, mas não sei se acabou comentando, então talvez tenha continuado, né? Tem uns grupos lá ainda. Eu perdi um pouco do contato. Mas é legal que desse grupo de estudos que a gente criou, né, teve alguns resultados positivos, né? Que, por exemplo, o Heisler, ele era desse grupo de estudos, né? Legal. Então, assim, a gente conseguiu, se não me engano, na época que eu tava, eu acho que 3 ou 4 pessoas conseguiram estágios em Data Science por conta desse grupo de estudos. Então, teve um impacto muito positivo, né? Dentro da... Porque Data Science dentro da FATEC era algo que tá meio obscuro, assim, né? Tipo, algumas pessoas conseguiram, sim. Mas foi tipo 1 ou 2, assim. A maioria era tudo pro front-end, back-end, desenvolvimento de software, né? Uhum. Então, foi um pontapé inicial, assim, pra galera entender o que é, começar. E o que é ciência de dados? Legal. Então, ciência de dados, resumidamente, também vou resumir, todas as empresas têm um grande número de dados, né? Toda empresa tem vários dados e muitas empresas não sabem o que fazer com esses dados, né? Então, você utiliza um cientista de dados para pegar esses dados, analisar eles e poder extrair informações relevantes a partir desses dados, né? Então, tem algumas técnicas que você pode utilizar, por exemplo, machine learning. Então, vou dar um exemplo assim, vamos supor que você quer, no mercado financeiro, você quer prever se a ação vai subir ou vai cair no dia seguinte. Então, você pega o histórico de todos, dos últimos 10 anos de uma empresa, analisa quanto que subiu e quanto caiu e tenta prever pro dia seguinte se vai cair ou vai subir uma ação, né? Então, você pega os dados do passado para tentar prever algo do futuro. Então, acho que essa é, resumidamente, um pouco de data science. Assim, né? Legal. E hoje você atua muito nessa área, né? Mas a gente vai chegar lá. Legal. Aí eu tô entendendo, então, você criou a primeira oportunidade, escolheu um tema, falou, minha carreira vai ser voltado nessa área de ciência de dados. Legal. Aí você foi fazendo o curso da FATEC, mas você foi procurando oportunidades, que eu acho que aí é o tema principal que a gente queria entrar. Legal. E como foi criar as oportunidades, né? Porque eu sei que você foi fazer estágio em Chicago, foi fazer estágio na Flórida. Conta pra gente aí como é que surgiu, você simplesmente foi apadrinhado, conta as coisas aí que a gente quer saber. Legal, vamos lá. Então, acho que é um processo, né? Um pouco um processo que é simples, mas é trabalhoso. Acho que são 2 coisas distintas, né? O que eu vou falar pra você vai falar, nossa, é só isso, né? Mas não é só isso, porque, né, antes de falar um pouco mais do processo, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem aproximadamente 100 pessoas, né? E, sei lá, das 100 pessoas, sei lá, 5, no máximo 10 conseguiram uma oportunidade, entendeu? Então, como eu disse, é um processo simples, mas trabalhoso, né? Uhum. Então, como que funciona? Mais ou menos assim, só para resumir aqui bem, depois se você quiser acompanhar, a gente tem um Instagram lá chamado EX_estagiários, né? Ex-estagiários. Se você quiser acompanhar, a gente vai puxar um pouco mais lá depois. Legal. Mas, basicamente, como que funciona, né? Vamos supor que você quer... Vamos supor que você quer estudar em Harvard. Fazer uma pesquisa em Harvard de 2 a 3 meses, né? Uhum. Como que funciona? O que eu aconselho você a fazer? Entrar dentro do site de Harvard, né? Então, você entra dentro do site de Harvard, você entra dentro da página de professores, você vai coletar o e-mail de todos os professores dentro da sua área, né? Tipo, por exemplo, é Data Science, eu entro lá, Harvard Data Science, dentro de Computer Science, né? E você vai pegar o e-mail de todos os professores. O que você vai fazer? Você vai montar um e-mail meio que padrão assim, né? Tipo, se apresentando, contando um pouco sua experiência, o que você faz e perguntando se tem alguma possibilidade de fazer um summer job, que a gente chama, né? Um estágio de verão. Você vai fazer um pitch ali escrito. Isso, um escrito curto, simples, rápido, né? Legal. E anexando o seu currículo embaixo. Então, você vai pegar o e-mail do professor, o nome dele, e você vai mandando. Vai mandando para vários professores. E você tem que, entre aspas, ter a sorte, né? Porque bem entre aspas, porque de um professor estar querendo alguém para trabalhar lá dentro e ao mesmo tempo da sua área, entendeu? Então, você também tem que fazer esse match, entendeu? Então, eu comecei a fazer isso, comecei a disparar vários e-mails
E desses e-mails que eu disparei, eu acho que consegui, tipo, 7 entrevistas, né? Peraí, quantos e-mails você mandou? Mandei 250. Tá boa a conversão. 50. Você tá vendo a criar a oportunidade? Então, É isso aí. passa monte um grupo de estudo num tema de teu interesse que você quer. Porque Legal. você precisa construir um currículo. Você Porque você precisa não tem construir um nada. Você é um currículo. aluno, nunca fez nada na vida. É isso aí. Você precisa construir um currículo. Então inventa alguma coisa na faculdade pra você aprender e ter história pra contar. E aí fica a dica. Não é atlética. Não. Isso aí vai funcionar dentro da faculdade. Fora da faculdade, é grupo de estudo, é projeto que você vai entregar. Esse tipo de coisa. Legal. Então criou o grupo de estudo, escolheu um tema, arrumou lá 250 professores para mandar spam para ele. Eu mandei 250. Eu coletei mais de 700, acho que 750. Caramba. Você filtrou os que tinham mais a ver. Que Não, tinham eu fui mais mandando chance. e eu consegui a oportunidade de parar de mandar. Ah, entendi. Entendeu? Mas, E aí você toda semana lá, você mandava uns 500, tá? exatamente. Toda semana eu pegava lá, coletava alguns, mandava outros. Então, E você não conhecia ninguém anterior, não teve indicação, nada. Foi nada. Foi tá na... vendo? Criar É oportunidade. igual é o marketing digital pra sua carreira, né? sua Você acha carreira. que marketing digital é só pra vender? Nada. Não, você usou pra vender a você Conta mesmo. pra gente aí, qual que era o texto desse e-mail? Então, Ele criou um curso online agora, você paga. mas... Não, posso dar um... É que assim, ele é um Você pouco entra trabalhoso, aqui, né? Então eu fiz, Se você quiser se escrevi. aprofundar... Isso, se você quiser se aprofundar, EX_estagiários, que é de estagiários, que a gente te ensina com mais detalhes lá, né? Não, tô brincando, mas conta aí. Conta pra Então, gente. mas você se introduz, né? Você fala um pouco sobre você. No segundo parágrafo, você conta, assim, você fala assim, eu sou o Jonathan, faço tal curso, tal faculdade, né? No segundo, mais ou menos, você conta um pouco das suas experiências. E no terceiro, você faz a pergunta, né? Tipo, posso estagiar aí com vocês. E você procurou professor brasileiro? Como que foi? Legal. Não procurei, mas toda vez que aparecia um sobrenome que eu achava que era brasileiro, eu dava uma... Tem mais chance aí. Pegava lá, dava uma olhada no LinkedIn, ver se era brasileiro mesmo. Então, fazia algumas coisas assim, né? Mas assim, não só saía coletando todos. Legal. Então, aí eu acabei disparando. Um dos e-mails caiu na caixa né, do professor que me acolheu lá na FIU, que é a Florida International University, que é o Gregory. Né? Quero me agradecer bastante aí ao Gregory. Realmente foi... Ele entende português? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Calhou de ser brasileiro, mas eu mandei um e-mail pra ele em inglês e ele me respondeu em português. Fiquei tipo, caraca, que legal, encontrei um brasileiro. Aí, bom, assim, como eu disse, foram 7 entrevistas. Das 7 entrevistas, umas 3 começaram a desenrolar alguma coisa e tal, mas o que realmente foi, tipo, legal, assim, que falou, não, cola aqui que a gente vai te colocar aqui dentro do laboratório, foi o Gregory, assim. Os outros foram meio obscuros, assim, tipo, não sabia se estava dentro ou não, eles mandavam fazer coisas, mas, sabe, nada estava oficializado. O Gregory foi, mano, tipo, comecei lá, Por que eles mandavam você fazer isso? Nossa, teve um da Cornell, que esse acho que foi... O pessoal até deu uma leve explorada, né? Mas, pô, eles mandaram eu coletar dados de, tipo, vários ingredientes, assim, com todas as informações nutricionais e criar um modelo de machine learning pra prever um... Tipo assim, mandou eu fazer, faz isso aí. Aí, tipo, comecei a fazer e tal. Eu toda hora dando feedback e tal, eles sempre mandando fazer mais coisas. E, tipo, já tinha passado, sei lá, 2 meses eu fazendo coisa pra ele. E nada de oficializar. Eu sempre andava, mas e aí? Tá tudo certo e tal, tipo... E tudo à distância. Tudo à distância. Eu existo, né, pra vocês irem na universidade. Não, mas marcava reunião e tudo isso, só me enrolando. Aí eu troquei ideia com o pessoal, eles falaram, cara, acho que isso aí vão ser... Tipo, não dá continuidade, porque provavelmente eles devem estar... Então, assim, acontece, né? Não foi todos, mas aconteceu um caso específico. Mas os outros não. Os outros, tipo, normalmente eu marcava do 7, né? Então, um foi assim, os outros 6 era, tipo, marcava reunião, aí a gente começava a trocar uma ideia e tal. E se eles gostavam de mim, eles continuavam na sequência, senão já encerrava ali, agradeço e tal, e acabou, entendeu? Acho que era mais nesse sentido. Mas no caso do Gregory, a gente começou a trocar ideia, ele já falou, pô, a gente trabalha com isso, com aquilo. E já prestou o laboratório deles, o que eles fazem. E a gente começou a trabalhar, daí continuou, então... Não E foi... aí você fez um vínculo com a universidade. Como que funciona esse vínculo? Você pôs no teu currículo? Legal, Porque você ainda estava fazendo a graduação aqui. Sim, legal. Então eu ia pra lá presencialmente. Se eu não me engano, até tipo, eu ganhei uma bolsa, acho que de $500, 500 a $700, eu não lembro direito, né? Só que entrou a pandemia. Tipo, bem quando eu ia, entrou a pandemia, o Greg falou, vamos tentar remarcar
marcar, né, esse estágio mais pra frente. Então, isso era em outubro, ele falou que ia marcar pra janeiro, porque todo mundo no começo achou que ia durar 2 semanas só, né? Achou que ia passar logo. Ia passar rápido. Aí chegou em janeiro, piorou. Eu falei, vamos começar online mesmo. A gente começou online. Mas oficializou como? Oficializou, assim, né? Tipo, ele me colocou dentro do... Não foi, tipo, nenhum contrato, né? Foi só mais um... Você não ganhou uma carteirinha de... Não. Esse FIU não. Esse FIU não. Foi só um... Porque, assim, não recebi salário. Então, por conta disso... Você fez um estágio no laboratório deles. Foi um estágio no laboratório deles, mas não foi remunerado. Recebeu um certificado, alguma coisa ali. Não, também não. Só assim, eu entrei, tipo, no canal do Slack deles e a gente começou a trabalhar. Então, a gente tinha reuniões toda semana com todos os pesquisadores lá. Eu entrava na reunião, a gente conversava, a gente desenvolvia o projeto. Aí eu fiz um modelo para eles lá de machine learning. Então, assim, não foi nada assim no contrato, mas tava dentro da parte da equipe, entendeu? Mas só por conta da pandemia também, né? Isso, por causa da pandemia, exatamente, senão você estava lá. Então, aí, beleza, fiz o estágio, aí deu tudo certo. Então, aí a Universidade de Chicago disparou vários e-mails para vários professores dos Estados Unidos perguntando se eles tinham indicações de alunos que gostariam de participar do processo seletivo. E aí, aqueles 700 e-mails, alguém falou, pô, tem um cara que já mandou tem um cara 530 Não, cara aqui que lota minha caixa de spam toda semana pedindo pra fazer estágio aqui, ó. Dá uma ocupação pra ele. Não, foi um pouco diferente. É que eles mandaram pros professores. Entendi. Não pros alunos. Então, eles pararam para vários professores das universidades. Então, professor da MIT, da Caltech, todos, assim, todos. Tanto aí, mas aí calhou de um dos e-mails cair na caixa do meu professor. Do Gregory. Não foi do Gregory, foi do outro, do Leonardo. E o Leonardo chegou pro Greg e falou, Greg, você tem algum aluno que aprende de Chicago? O Greg falou, tem, o Jonathan. Porque a gente já fazia um projeto tudo junto, né? Então, isso foi muito legal, né? Também agradecer de novo, porque ele poderia ter indicado qualquer aluno da FIU, né? Que eles têm departamento de Computer Science deles. Mas ele acabou me indicando. Isso é muito legal, muito mesmo. Deu baita oportunidade. Então foi isso. Aí me indicaram, participei do processo seletivo da Universidade de Chicago e acabei passando. Sim, como eu disse, né? Tipo, isso foi muito de Deus, assim. E como que é esse processo seletivo? Legal. Foi prova um pouco prática, ele teve entrevista técnica, né? Então perguntou porque era o laboratório de Cloud Computing, computação em nuvem, né? Da Chameleon Cloud. Então foi uma pergunta mais técnica, ele perguntou se eu sabia de AWS, perguntou se eu já tinha esse conhecimento. E aí o que eu fiz, né? Aí, como eu disse, criando oportunidades, né? Então, antes da entrevista, eu comprei um curso de AWS e fiquei fazendo, tipo, maratonei, assim. Fiquei fazendo, assim... Nossa, fiquei, tipo, acho que... Porque ele marcou, tipo, tinha acho que 2 semanas, né? Fiquei as 2 semanas, assim, virado. Só fazendo aquele curso da AWS... porque aquela era minha única, tipo, não minha única, mas assim, era a chance. Era a chance, né, pô? Era a chance. Falei, tem que mandar bem. E a gente teve entrevista, todas as perguntas eu respondi, assim, todas. E até perguntas, tipo, muito... Acho que essa foi a entrevista mais difícil que eu já teve, assim. E tava fresco, né? Você tinha acabado de fazer o curso, então tava fresquinho, né? Tava fresco. Mas eu acho que essa entrevista muito... Deixa eu ver se eu lembro da pergunta. Ele perguntou, tipo... Como que era mesmo? Uma das perguntas que ele falou foi assim, ó, você conhece a nossa... Chameleon Cloud? Eu falei, não, nunca mexi. Ele falou assim, você nunca mexeu? Mas então, eu gostaria de saber pra você... Tipo, ele perguntou, né? O que você gostaria de implementar se você trabalhasse aqui? De segurança que a gente não tem. Eu nunca conheci a plataforma que a gente não tem e que a AWS tem que você acha legal. Eu fiquei tipo, mano, sabe, umas perguntas muito assim, direto assim, né? Aí eu consegui lá responder e tal. Deus me iluminou assim, caiu, não sei o que eu respondi. Aí, tipo, ele gostou muito das respostas. E aí depois, isso foi oficializado, né? Então eles mandaram o contrato e tudo mais, aí isso foi, né? Então, tipo, mas o único problema é que eu teria que ir pra lá. No meio da pandemia, não tava tendo, tipo, voo nenhum, assim. Vai de barco, vai dar um jeito. Eu vou de qualquer jeito, né? Não, eu falei, eles mandaram o contrato e falaram assim, ó, você tem que estar aqui em 2 semanas. Em 2 semanas, a gente vai te pagar tanto, tem que estar aqui daqui a 2 semanas, se vira. Você tá dentro dos Estados Unidos, não necessariamente lá em Chicago, né? Entendi. Dos Estados Unidos. Porque o pagamento, tudo mais, tinha toda uma burocracia. Eles tentaram primeiro pagar pelo Brasil, não conseguiram. Falaram, ó, ou você vem pra cá ou tchau, né? Nossa, aí eu... Foi tipo um fiato na mala, assim, comprar passagem. Porque por conta da minha mãe, né? Eu tô passaporte americano. Então, a única exceção de você poder entrar nos Estados Unidos naquela época era se fosse americano. Se fosse americano. Entendi. E o teste do... Então, eu me isolei, assim, em casa de 2 semanas, me isolei, soquei tudo na mala e fui.
Uma loucura, assim, não programei nada, assim, eu fiquei na casa da minha tia, né, que ela mora lá, até eu ganhei meu primeiro salário, e depois fui pra Universidade de Chicago, né. Então essa foi um pouco da trajetória. Da aventura. Assim, Legal, da aventura. E quanto tempo você ficou lá? Então, pela FIU eu fiquei aproximadamente 8 meses trabalhando com eles, e pela Universidade de Chicago eu fiquei 3 a 4, 3,5, né, foi 3,5. Aí depois teve mais algumas reuniões que acabou o meu estágio, eu tive que fazer pra finalizar o projeto, foi 4 meses. Eu diria que foi uns 4 meses que, totalizando, assim, né? Que eu fiquei lá em Chicago, né? Aí foi bem legal. Deu pra... Se você quiser acompanhar um pouco da trajetória também, tá lá no Ex-Estagiários. Legal. Ex-estagiário. A cada 5 minutos a gente tem que falar do ex-estagiários. Tá na descrição. Ô, Jonathan, é o seguinte. Legal, você contou essa sua experiência, achei bacana. Só que aí vem um momento que você ainda tá fazendo a faculdade. E como é que você levou tudo junto? A FATEC, Boa o pergunta. curso de Big Data no agronegócio, o estágio na Flórida, o estágio em Chicago. Pô, o que você fez? Você enrolou todo mundo ou você conseguiu entregar as coisas? Conta pra gente aí. Legal. Confesso que pela FATEC eu ficou online por conta da pandemia, mas eu levei, tipo, eu entrava na aula, deixava lá o professor falando. Alunos da pandemia, né? Dava uma O mutadinha professor ali, dando aula pro nada. Não, mas é porque assim, né, o que eu estava estudando ali aprendia muito mais do que aprendi assim, né? Porque era uma coisa muito mais avançada, assim, né? Tecnologia de ponta lá dos Estados Unidos. Então, eu pensei assim, compensa eu dar uma focada aqui maior, entregar tudo aqui. Aluno sendo aluno. Aluno sendo aluno. Não, mas presencialmente a gente fazia tudo certinho, né? Era só nessa fase de 4 meses que eu tive que fazer isso, porque realmente não dava, né? Não dava. Então tive que dar né? Então, mas assim, em Chicago, deu o máximo, deu sangue, virava a noite, assim, fazendo o que eles pediam. Aí na FATEC... E você tinha vantagem do fuso horário, né? Também. Porque mas você ganhava algumas horas, né? Ganhava, mas não. Porque... Onde você tava? No Chicago? Eu tava em Chicago 2 horas de diferença, mas era trabalhava 8 horas por semana. 8 horas Você trabalhava 8 horas. não é estágio do Brasil Brasil de 6 horas. 5, 6 horas. Não, era pesquisa mesmo. Entendi. Eu tava como pesquisador, isso. Pesquisador... Entendi. Não era estagiário, né? Era um pesquisador mesmo. E aí você tinha um horário, uma jornada ali. Qual que era a tua jornada? Das 9 às... Era 9, das... 9 às 8. Se eu não me engano, das 8 às 5, das 8 às 4, alguma coisa assim. Mas era 1 hora de almoço. Entendi. Acho que é parecido, né? Aí você meio que você fazia seu horário, mas tinha as reuniões, então tinha que estar ali mais ou menos nesse horário, assim, né? Pra ficar mais atento, né? E assistindo aula. Desculpa, e assistindo aula. E entregando trabalho. E TCC e tudo. TCC. Não, mas eu acho que chega uma certa, acho que, não sei se maturidade, mas que você tá tão, que essas coisas ficam sendo mais tranquilas, assim, né? Não é, tipo, por exemplo, acho que quando você é um aluno, assim, que nunca fez nada do tipo e, nossa, tem que fazer um TCC, meu Deus, é o final do mundo. O cara, meu Deus, tem que fazer um TCC. Eu já tava fazendo coisas muito mais avançadas, tipo, o TCC era uma coisa... tranquilo, assim, entendeu? Então meio que a gente tocou ali, entreguei um projeto lá e foi tranquilo, assim, né? Mas tinha que ficar atento, né? Pra não vacilar, né? Não perder nenhuma data. Não perder uma data. Acho que isso foi o principal, assim. E não esquecer o microfone aberto. Exatamente. Que fazem... Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Aí... Então, enquanto... Desculpa. Aí você se formou e virou Aí você vai para que área? Você foi para a área de ciência de dados? Você foi para a área de desenvolvimento? Você quis ganhar experiência? O que você fez? Legal. Então, acho que me formei. Então, tava com um currículo, assim, bem legal, assim, bem bacana, né? Estagiando em 2 universidades americanas. Isso agrega bastante. Já fiz outros estágios também, né? E como que foi o processo? Então, eu queria fazer um mestrado. Então, me formei e já queria ingressar no mestrado, né? Que foi aquela estratégia que meu pai traçou comigo, assim, antes de entrar na FATEC. Então, falei, vou prestar para alguns mestrados. E para ver qual que dá para fazer, né? Eu prestei para 6 mestrados. Aí, graças a Deus, eu passei em todos, né? Então, eu prestei para o ITA, para USP, Unicamp, Unesp, para... O que é o prestar? Você chegou aí a fazer a prova? Isso, fiz tudo. Você fez todo o processo? Todo o processo. Isso, eu recebi o aceite de todos, né? E da FIU também. Fez entrevista, fez tudo. Tudo. Então, eu acabei recebendo aceite de 5 ou 6, acho que foram 5. Deve ter esquecido de alguma, mas foram aproximadamente. Aí eu fiquei nesse dilema, né? Pra onde eu vou? Será que eu vou para os Estados Unidos? Porque
Se tivesse passado só em um, tava mais fácil, né? Passou em 6, pô, quem mandou passar em 6? A gente tinha que escolher, pô. Então eu fiquei tipo, pô, será que, né, FAIU lá, porque eu recebi a oportunidade de ir pra lá, ou ficar, né, no ITA, fazer um ITA, uma USP, uma Unicamp, um Unesp, eu fiquei nessa dúvida. E aí foi legal que meu pai, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, o que eu faço, né? Aí meu pai falou assim, tipo, Deus te abriu todas as oportunidades, né? Eu falei, sim, concordo, abriu mesmo. Ele falou, então, nada mais justo do que você ir pra onde você vai crescer mais espiritualmente, né? Aí eu fiquei tipo, pô, interessante, né? Essa pergunta ficou me martelando, assim, bastante tempo. Então, eu acabei optando por fazer o ITA, né? Porque lá eu já conheci uma igreja que era muito bem fundamentada. Sabia que ela tinha uma BU também, então eu já sabia que tinha isso. E eu falei, então eu acho que eu vou pro ITA. E aí eu fui prestando alguns processos seletivos e acabei passando como cientista de dados numa empresa lá de Florianópolis, né? Que é a Bloodflex. Então, eu falei, não, então acho que eu vou ficar aqui no Brasil mesmo, fazer um mestrado no ITA. E essa foi a minha escolha, né? Então, acabei indo pro ITA e trabalhando como cientista de dados júnior, né? Na Bloodflex. Então, quis realmente seguir essa área de dados mesmo, essa área de Data Science. Que me encantou, assim, é isso. Que começou com os estudos, com o cursinho da Udemy. Do estudo de grupo. É isso aí, ó. Sim, então, passo 1. Faça um grupo de estudo. Passo 2. Encha a caixa 1000 e-mails para todos os professores pedindo fica martelando. Insista. Passo 3. Preste todos os Não perca tempo, já faço. Passo 3. Espere uma pandemia global para fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Para dar para conciliar. Não, mas é brincadeira. Passo 3. Aproveite as oportunidades. Crie as oportunidades. Crie e aproveite. Né? Que eu acho que foi interessante. Você criou a oportunidade lá com o professor Gregory, criou a oportunidade com o pessoal da Camelon, né? Do Chicago, Universidade de Chicago. Uhum. E depois disso, falou, legal... Terminei a FATEC, me formei, agora preciso arrumar um emprego. Aí, como que foi? Você foi indicado ou saiu mandando currículo? LinkedIn? Isso, legal. Como que foi esse processo? Então, no LinkedIn é até legal que tem uma aba lá de aplicação rápida, né? Aplicação fácil. E eu fui mandando assim, mas por despretensão mesmo. Fui só mandando. Quantas empresas você mandou? Mandei umas 30. Agora foi tranquilo. Eu mandei umas 30 e recebi proposta acho que de 3 ou 2. É mais fácil fazer um estágio numa empresa do Brasil do que conseguir uma vaga de um summer job. A proporção. Não, tá nem estágio, trabalhando full time, né? CLT e tudo. Fazia CLT e tudo. CLT, é verdade. Já era CLT. Já era profissional. Agora tinha que entregar de verdade. Agora não tinha rolar mais. Agora não era só fazer o paper e participar da reunião lá enquanto assistia aula. Agora tinha que entregar. Prazo, cronograma, contrato. Exatamente. Aí eu peguei eu consegui umas 3 propostas, eu fui meio que, né, conversando com as empresas, aí calhou o que fez mais sentido pra mim foi ir pra essa Bloodflex, que eles deram a possibilidade de eu fazer um mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Então acho que isso foi bem legal. Então eu acabei indo pra lá. E tudo trabalhando à distância. Quer dizer, o mestrado era presencial, mas você podia... Ou não? O mestrado no começo, por causa da pandemia, era online. Começou na pandemia. Então eu fiquei em casa, trabalhando em Florianópolis e... Fazendo mestrado e atendendo um cara lá da Chicago Exatamente. E namorando, né? E namorando. Mas o namoro era pelo não computador ou não? Era presencial? No começo da pandemia eu fui, mas aí depois... Não... tá. O primeiro a voltar foi o namoro. Depois foi a faculdade, depois foi o trabalho. Prioridades, né? Tá certo. Aí eu tinha que ir uma vez a cada 2 meses, né, pra Florianópolis, que eles queriam que eu estivesse lá, pra manter contato. Mas aí aconteceu algumas situações e aí eu apliquei pra uma vaga, né, da Zite, que é uma empresa da Irlanda, e eu consegui também a vaga. Então hoje em dia tô trabalhando lá na empresa Irlanda, tô ganhando em dólar, tipo, graças a Deus. Então é uma coisa muito legal porque a tecnologia permite que jovens muito novos, tipo, eu tenho 22 anos, consigam trabalhar no exterior, ganhando em dólar e moram no Brasil. Tipo, meio que você hackeia o sistema, né? Porque é o melhor dos mora mundos, no melhor lugar, com salários no lugar... É ótimo ganhar em dólar e gastar em real. Maravilhoso. Isso aí, parabéns, hein? Então, acho que... E tem muita pergunta lá, mas quanto que ganha? Como que é a faixa de salário? Qual que é a diferença de salário para um cara que trabalha numa empresa da Irlanda, dos Estados Unidos, de um cara que trabalha numa empresa do Brasil fazendo a mesma função?
Legal. Tem uma grande diferença de salário. Então, eu acho que diria que assim, né? Eu sou júnior na empresa. Talvez eu ganho igual ou até um pouco mais do que, por exemplo, um sênior fazendo a mesma função. Caramba. Talvez. Assim, eu não sei direito, né? Mas acho que é mais ou menos nessa faixa. Então, um júnior talvez ganha algo em torno de um sênior que aqui no Brasil ganharia, entendeu? Mais ou menos acho que eu daria esse parâmetro, né? Entendi. Mas é lógico. E isso porque também essa empresa que eu trabalho, por ser uma empresa 100% home office, então é uma empresa que eles não têm uma sede e tudo mais, então eles trabalham home office faz 10 anos. Eles não começaram agora a trabalhar home office com a pandemia. Então eles têm toda uma cultura e tudo mais, então eles já trabalhavam. Então, um ponto também é que, acho que por ser brasileiro, isso até para quem quiser aplicar vagas internacionais, muitas vezes você não vai ganhar o mesmo salário que um americano ganharia morando nos Estados Unidos. Então, esse é um fato, acho que o primeiro fato é esse. Eles também não rasgam dinheiro, né? Começaram a equalizar um pouco, né? Exatamente. Tudo bem, não vai ganhar a mesma coisa que você ganharia no Brasil, mas também deram um meio termo. E que é bom pros dois. Que você tá morando no Brasil ganhando em dólar, mas eles também não pagam tanto quanto eles pagariam pra alguém que mora nos Estados Unidos ou mora na própria Irlanda, né? E como que é feito? Tem uma intermediária no Brasil que te registra? Ou Legal. Como que é feito esse? Então, tem alguns software que eles utilizam. Eles mandam o dinheiro para esse site. Esse site te dá a opção de você poder transferir seu dinheiro por alguma plataforma para o Brasil. Entendi, mas você tem um contrato de trabalho com eles. Eles não te registram no Brasil, recolhem INSS. Não. Essas coisas então a gente todas. tem que abrir um PJ. De garantia, nada. Você é um PJ. Não, eu sou PJ, isso. Entendi. Então a gente abre um PJ, a gente tem que pagar os nossos impostos, mas eles depositam o dinheiro lá no exterior, você basicamente... Então é como se fosse uma prestação de serviço internacional. Isso, você fornece uma conta internacional para eles, uma conta global lá. E mas a empresa está aberta só no Brasil, não precisa abrir lá nada. Ou se abrir a empresa lá. é só no Brasil. Meu PJ é só no Brasil. Então, basicamente, eles depositam em dólar, eu só pego, uso algum software, não vou divulgar, né? Mas tem algum que a gente... divulga aí que a gente tem os patrocinadores. Legal. Então, a gente... você não quer falar de propaganda? Não, fala. Quem sabe legal. Né? Qual que é o software? Então, tem o... Legal. Então, tem o de site lá, que eles deixam um dinheiro lá, que chama Deal, né? Que é um site americano, eu acho, não sei de onde que é. E pra trazer o dinheiro, a gente usa muito o Remessa Online, né? Remessa Online, legal. O Remessa Online é uma startup bacana. Então a gente utiliza isso porque eles têm um programa lá que às vezes você indica alguém, você também não paga taxa, mas umas tem a menor taxa assim, no mercado. Remessa Online. Então a gente utiliza o Remessa Online para pegar o dólar de lá e mandar para uma conta bancária PJ nossa aqui no Brasil. Pô, é muito amador isso aí. Você não tá hackeando o sistema. Você tinha que converter o dinheiro em Bitcoin. Converter em cripto. Transferir para uma carteira. Cold depois, wallet. não é assim, pô. Muito fácil. Tá muito coxinha, né? Muito coxinha. Não dá. Tudo você paga via internet, você não tem nem cartão de banco do Brasil, nada, e você hackeia o sistema total, né? Imagina, você tem que ter uma conta no Brasil, pô. Se fosse tudo em cripto, pô. Isso é verdade. Que é isso. Sim. Então agora eu tô trabalhando nessa empresa. Mas você tinha essa opção? Falar pra ele, eu quero receber em... Tem a opção de receber em Bitcoin, tem. Aí, ó. Pô. Tem. Mas... Pô, Dudu, vacilei. Decepcionou, não vacilei. Mas tá bom, mas fica a dica aí, então, a Zite patrocinando o podcast. Vamos atrás. Certo, Remessa Online. Deal. Com a gente, o Deal. É só mandar 250 e-mails, né, para os patrocinadores. Um deles vai... né? Aprendi agora aqui, vou fazer... Legal. Muito bom. Sim. Aí eu acho que, assim, resumindo, acho que essa é a trajetória, assim, né, Aí, lógico, né, acho que... Não, o que você faz na Zite? Porque você estava comentando antes aqui que você está programando em Python, mas é muito raso programar em Python. O que você está fazendo? Legal. O que a Zite faz? O que ela faz? Ela vende RP? Ela vende crawler? O que ela faz? Legal. Então, eles são uma empresa inicialmente open source, né? Então, eles desenvolvem bibliotecas Python. Então, para quem manja um pouco mais de programação Python, tem algumas bibliotecas que são concorrentes, né? Então, você já ouviu falar da Beautiful Soap, tem a Selenium e a que a Zite desenvolveu, que chama Scrap. Né? Que são bibliotecas que qual que é a função delas? É você entrar em algum site de internet, qualquer um, e basicamente montar entre aspas, um crawler, que a gente chama, mas é meio que um robozinho que vai lá e coleta informações dos sites que você definiu, que você quer coletar, entendeu?
Então isso é mais ou menos o que a nossa empresa faz, né? Mas como que eles ganham dinheiro? Como Como que tudo eles open remuneram? source? Legal. Então essa parte open source deles, que é a parte free, né? Aí tem a parte paga, que eles têm um time de desenvolvedores Python que a gente monitora e a gente cria os robozinhos para ir lá no site, por exemplo. Então, tem uma cloud, né? Isso. Então, Isso, vamos lá. Então vamos supor que, sei lá, falando em empresas hipotéticas aqui, vamos supor que, sei lá, a Adidas... Patrocinador oficial. Quer coletar, sei lá, os dados dos tênis da Nike, entendeu? E não tem problema nenhum coletar esses dados, porque são dados públicos, né? Que quem estão lá, qualquer pessoa pode coletar. Então, a Adidas, em vez de ter um time de tecnologia, de desenvolvedores que fazem todo esse processo de coletar e tudo mais, eles acionam a Zite. A Zite tem todo um sistema deles de programadores, também tem a cloud deles, então ela chama Scrappy Cloud, que eles fazem toda essa coleta. Então, tipo, a Adidas fala, eu quero coletar essa informação. Mas a gente vai lá, coleta os dados, extrai, bota na nuvem e depois dá esses dados para Adidas, né? Entendi. Mas dá o dado cru ou já faz uma análise em cima? A gente dá o dado mais cru. Fornece uma API lá para eles consumirem. Eles consomem e eles fazem. Legal. Então hoje você não tá no lado de analisar o dado, você tá mais no lado de coletar o dado. Perfeito. Isso. Então eu estou, na verdade, estou na parte de monitoramento de erros, né? Então, por exemplo, eles criam os códigos Python e alguns deles ou dá erro, ou o site quebra, ou realmente foi mal construído. Então eu fico monitorando esses erros. Então chega erro lá toda hora para mim, eu olho os erros, leio o erro, leio o código e falo, deu esse erro por causa de tal coisa. Então se é temporário, eu falo, temporário, tipo, o site caiu, entendeu? O site da Nike caiu. Daqui a pouco volta e deu. Daqui a pouco volta. Então eu marco como temporário. Aí senão eu tenho que ou corrigir. Então eu tô entrando agora, que tô lá recentemente, faz pouco tempo. Então vou começar agora, talvez corrigir e tudo mais. Mas atualmente eu só mando de volta pro time de desenvolvimento que eles vão lá e corrigem, né? Então eu tô... Porque faz um mês que eu comecei, né? Então eu só mais analiso e vejo para onde eu coloco. Mais pra frente é analisar e talvez corrigir. Exatamente. Muito bom. Sim. Vou fazer a propaganda da Zite agora. se você é estudante, tem um GitHub Student Pack, você pode ter $100 de crédito. Eu tenho $100 de crédito na Zite. Eu estou testando as ferramentas já faz alguns anos. Então vale aí, quem quiser testar. Legal. Manda um e-mail pro Dudu, 250 e-mails. 250, não aceito menos que isso. Pro Jonathan, que ele irá te dar todo o suporte. Mas legal, bacana. Eu perguntei porque eu acho interessante, né? Às vezes a gente acha que o que acontece lá fora é diferente daqui. Tem muitas empresas, né? E o que você está fazendo, você está fazendo você trabalha numa função de monitoramento. E realmente, quem está entrando em programação é a melhor função, porque você vai ver erros e vai tentar corrigir esses erros. Aí você entende como tudo funciona, né? Não é aquele negócio, constrói para mim esse CRUD aqui e me entrega. Não vai funcionar. Você aprende a analisar antes de sintetizar, antes de criar, né? Entende requisito, entende outras coisas. Mas legal. Mas voltando aqui da tua parte aí. Eu quero saber a questão agora do Instagram, carreira internacional. Eu vi que você está com um direcionamento novo. O que você está pensando aí daqui para frente agora? Legal, tô na Zite, tô fomentando as redes sociais, tô com o Instagram, com o TikTok. O que você está fazendo aí? Conta pra gente. Legal. Pra gente entender. Então, assim... Agora você pode falar. Patrocinando. Patrocinando. Mas assim, então... tu tava tocando minha vida normal, né? Montando meu currículo... Tocando minha vida normal. Aí tava muito fácil, né? Preciso criar alguma coisa. Isso, tava muito fácil. Tem que criar novas oportunidades. Exatamente. Então, o que eu fiz? Na verdade, não eu, né? Um pesquisador de Harvard, que atualmente é pesquisador em Harvard, fazendo um summer job lá, que eu fiz em Chicago. Ele entrou a gente já se conhece faz uns 2 anos, né? Que ele tá entre os grupos, daquele grupo que eu falei do WhatsApp. Legal. Ele é das pessoas que também estão lá, né? E ele... Faz tempo que ele entrou em contato comigo, só que tá muito sempre corrido, tava lá fora e tudo mais. Aí ele agora que deu uma sossegado, né? Mestrado noite, né? Mas... aí ele falou, vamos tocar? Eu falei, vamos. Aí qual que é a ideia? Então a gente quer ajudar jovens, né? Acho que desde, sei lá, do ensino médio, assim, que você tá querendo um direcionamento de carreira para seguir, da faculdade e também de gente que acabou de se formar, assim, a dar um direcionamento a conquistar oportunidades, a te ajudar a conquistar oportunidades. Então, seja essa daqui que eu passei como dica aqui no nosso podcast, seja como, por exemplo, como conseguir um estágio, como fazer um summer job nos Estados Unidos, como escolher o curso que você quer seguir. Então, a gente pretende mais pra frente fazer algumas lives com alguns profissionais da área
diferentes profissionais, enfermeiros, médicos, engenheiros, para a gente poder dar um direcionamento, ajudar esses jovens a também encontrar que cara quer seguir. E para quem já se formou, conseguir um mestrado, um PhD, tanto no Brasil quanto no exterior. Então a gente quer ajudar a pessoa a fazer isso. Então já andei o caminho das pedras, eu consegui um mestrado lá fora. Esse pesquisador de Harvard ele vai prestar agora para o mestrado do MIT. Então ele está bem focado. Talvez ele consiga, vamos ver se nos próximos capítulos. Como conseguir MBA, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, no Brasil também. E também como montar LinkedIn, currículo, para conseguir oportunidades internacionais. Entendi. Aí vocês vão dando dicas para o cara se estruturar e entrar, ou entrar no mercado de trabalho ou crescer mesmo, né? Exatamente. Poxa, que bacana, hein? Sim. Legal. Eu acho que tem um propósito forte nisso, hein? No fundo assim, poxa, eu consegui na raça, deu certo, vou criar um passo a passo aqui, vou ajudar os outros e vamos trocando experiência com outras pessoas que também conseguiram, né? Exatamente. Então, essa ideia é realmente ajudar. Então, a gente quer... você que é jovem, né, tá perdido, acho que é isso. Cola lá que a gente vai tentar dar um direcionamento. Putz, não posso participar. Pô, eu tenho 40 anos, até hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha carreira. Não, qualquer pessoa pode... Fiz 40 anos esse ano e não sei ainda. É verdade. É. Preciso decidir o que eu vou fazer. Mas eu tenho mais 40 anos para pensar. Legal, o que eu vou querer fazer da exatamente. minha vida. Legal, isso aí. Bom, legal, gostei. E se as pessoas quiserem participar desses grupos, tudo, você manda o link pra gente pôr na descrição. Com certeza, manda o link, tem o nosso Instagram, que a gente tá Qual dando que é o Instagram? Peraí, você não falou até agora. Qual que é? Não falei? Então peraí que eu vou falar de novo. Arroba, como que é? @ aí tem o EX de ex, né? _ estagiários. Então, ex-estagiários, né? Legal. Aí esse é o nosso @. A gente também vai começar a divulgar mais no YouTube, TikTok. E acho que é isso por enquanto. Então a gente vai divulgando aí aos poucos. Vocês vão contratar um marqueteiro lá, hein? Talvez, mais pra Vocês frente. tinham que chamar a empresa de O Próximo Passo. Né? Tem lá a grande tacada, o próximo passo. Sim. A jornada. Pô, Então, tá bom. A gente quer tocar isso aí, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Não, mas legal, fica a dica. Fica a dica. Pô, legal. Então, o que a gente aprendeu aqui? 3 passos. Cri. Não, você falou o que a gente aprendeu, tem os passos, mas eu... Os 3 passos. Quais são os 3 passos? Mas antes disso, eu tava pensando tá o seguinte, tá? Antes do... Por que eu tava... Que muita gente acha que, assim... o sucesso vem de você ter alguém que te indique, que você ter muito dinheiro... Uma luz, né? Um insight. Ou alguém que te indique, né? Você tem uma indicação. Conseguiu porque alguém indicou. Não foi o caso. Precisa ter muita grana para fazer uma faculdade cara. Não foi o caso. A FATEC é gratuita. E também não é vestibular, sim, né? Vamos falar. É tranquilo. Não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis. É normal. Ou precisa ser super inteligente e brilhante. E você mesmo falou, cara, eu não era a melhor nota. Exatamente. Então a lição que fica é o seguinte: a persistência ganha de tudo isso. Cara, ganha do dinheiro, ganha da inteligência, ganha da indicação. Quer dizer, a persistência ganha de tudo, né, cara? Então, você quer um negócio? Não, né? Imagina se você mandasse 100 e-mails e desistisse. Então, mas é isso. Exatamente. 99% do sucesso é transpiração e persistência. Não tem outra coisa. Tá certo, se você só fazer transpiração de um jeito não esperto, você vai dar dança, certo. né? Mas acho que se tiver um mínimo direcionamento e tiver constância, igual você fez, cara, você vai longe. Sim, acho que é legal. Tem um exemplo que eu já estudei de alguns lugares, mas é um exemplo que acho que exemplifica muito, né? É basicamente assim, vamos supor que você quer pegar um trem, né? E você tem 2 opções. Ou se preparar, tipo, ir pra casa, arrumar uma mala, tá tudo pronto e ficar ali esperando na porta do trem. Ou você pode ficar ali na porta do trem e fazer sem nada. Né? E quando o trem chegar, você tem 2 opções, ou entrar ou não entrar. Então, se você já está pronto para entrar no trem, você está com sua malinha lá, tudo pronto, você só pega e você... Então, você tem que criar... O que eu fiz? Basicamente, eu fui lá em casa, peguei ali, arrumei as malas, tudo pronto. Eu tô aqui esperando. Mandei 250 e-mails, tô aqui esperando. Apareceu o trem, tô dentro. Agora vamos supor, né? Como né, você mesmo, Thiago, disse. Não mandei os 250 e-mails, aí o professor mandou lá, e só que eu não fiz nenhum grupo de estudos, não tem nada. Aí o cara vai marcar tem nada comigo, pra mostrar. nada pra agregar, não tinha feito nem estágio. Entendeu? Aí o cara vai chegar e falar, tá, e aí? E aí, qual que é a tua história? O que você vai contar? Aí você vai falar, qual que é o seu pitch? Entendeu? Então acho que esse é o ponto, né? Quero conquistar X. O que talvez eu tenha que ter pra chegar talvez no nível igual ou superior para conquistar aquela oportunidade.
né? Como diz, entrevista de Chicago. Pode ter muito bem sem ter feito curso nenhum, chegar lá e falar, tipo, você manja de cloud? Não manjo. Tá, mas e aí? Não sei. Acabou. Tchau. Entendeu? Benção. Então, não, surgiu a oportunidade. Peraí, vamos lá. O que precisa fazer, né? É cloud? Vamos estudar cloud. Comprei o curso, fiquei, 2 semanas, 24 horas assim, estudando, quem louco. Falei, tem que aprender esse negócio que eu tenho entrevista. Então, é isso, você tá pronto pro trem, entendeu? Você tá pronto. Tô aqui pronto, tô preparado, tô com minha mala. Um exemplo muito legal que tenho certeza que você que está escutando não deve estar com ele em dia. Seu LinkedIn. Como tá seu LinkedIn? Tá atualizado? Não tá? Meu LinkedIn, cara, aconteceu alguma coisa, já posto, já atualiza. Por quê? Porque ele tá pronto. Ele tá com a mala pronta, né? Como tá o seu currículo? Você tem currículo em inglês, em português? Pô, vai que surge uma oportunidade, um cara fala, preciso do seu currículo porque surge uma vaga aqui. Espera chegar a vaga pra pensar em como fazer currículo. Cara, muita gente aqui não tem nenhum currículo português pronto, imagina o inglês, entendeu? Então, acho que esse é o como você também criar oportunidades, entendeu? Frase de camiseta. Esteja pronto para entrar no trem. Esteja pronto para entrar no trem. Exatamente. A gente tá lotando, né? A gente precisa fazer. Daqui a pouco vai ter o gift shop do Mentocast aí com as frases. Isso aí. Mas vamos lá, passo a passo. Crie um grupo de estudo. Crie um grupo de estudo. Crie o seu currículo. Crie um currículo, né? Um grupo de estudo é um bom caminho para você criar um currículo. Crie um grupo de estudo de um tema que você queira abordar por um longo período da sua vida, se aprofundar. Passo 2. Crie as oportunidades. Mande 500 e-mails. Entregue currículo. Vai atrás. Clique lá no candidatura simplificada do LinkedIn. Exatamente. Fala segue o Jonathan no Instagram. Segue, não. Acho que o passo 1 é segue o ex-estagiários, né? Esse passo é passo 1. Isso aí. E o último passo é quando o trem chegar, esteja com a mala pronta. Esteja com a mala pronta. Pô, foi muito bom. Gostei dessa frase. Vou usar isso aí. Boa analogia. Fantástico. Sim, eu acho que o que você falou também, só para botar um ponto, né, nessa questão também, que eu acho legal, é que essa parte realmente de... Você não precisa ter um maior QI, você não precisa ser o aluno nota 10, assim, porque... E também uma coisa também que vocês falaram é que o networking ajuda muito, tá? Isso é fato, tá? Ele ajuda muito. Mas, às vezes, você não vai ter essa ponte de networking. Não, desculpa. O networking ajuda, mas tem gente que pensa assim, que eu quero nascer com o networking. E você não nasce. Então, construir o networking também é construir... também é preparar a mala para o trem. O network te põe na sala. Mas quem que tem que fazer a entrevista é você, quem tem que fazer o pitch é você, quem faz a entrega é você. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou lá... Cara, não funciona assim. Normalmente o network te coloca dentro da sala para ser entrevistado. A partir dali é com você. A partir dali você tem que contar que grupo de estudo que você criou, que curso que você fez, o que você estudou, por onde você andou. Você vai contar a tua jornada ali. Então, o network ajuda, mas ele te põe na sala para entrevista. Só. Mas mesmo o network, a gente... não, eu preciso nascer, preciso conhecer. Não, você constrói o seu network. Você constrói o seu network. Por exemplo, você pegou uma oportunidade que veio internacional, mas por quê? Você já construiu esse networking com uma outra oportunidade. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Não, iniciativa fantástica, assim. Que você mas mesmo com todo o network, se não tivesse feito o cursinho de cloud, não tinha entrado. Exatamente. Isso também é um ponto... Então, é tudo, né? E é legal sobre construir seu networking, que esse é um ponto que eu friso muito para pessoas que vêm pedir ajuda, vêm pedir dicas, que realmente fazer networking... Tem muita gente que fala que tem que nascer com dom. Tipo, isso é uma besteira. Porque eu, não sei se quando criança... Mano, eu era a criança mais tímida que existia. Tipo, eu lembro. Eu era assim, uma criança que... Brincadeira. Não, assim, mas pode perguntar pro meu pai, assim, ele comenta e, assim, era criança que... Meu irmão é super extrovertido, né? Ele ia, eu ficava atrás, assim, porque eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar com ninguém. E foi um trabalho, um processo até quebrar essa mentalidade minha, né? Então, networking não é um dom, tá? Ajuda se você tiver facilidade, mas é algo que você tem que mudar seu mindset. Acho que isso é o... Porque networking não é fazer amiguinho. É ter relacionamentos estratégicos. Exatamente. Poxa, então isso tem a ver com... Né? Sim. E acho que network é compartilhar. Você tem que estar sempre ali. É sempre um compartilhamento, sempre crescimento. Eu acredito muito naquela história. Você é a média das 5 pessoas que você mais conversa. Concordo. Certo? E é assim, funciona assim, o mundo é assim. Você está aprendendo o tempo todo. Se você não está aprendendo, você não construiu um network, você virou um parasita em algum lugar. Sim.
Então você tem que tomar cuidado para não acontecer isso com as pessoas. Às vezes você acha, eu tenho um network bem, eu conheço lá o fulano, não sei o que lá, mas o que você está agregando ao grupo? Não, você virou um parasita, um puxa-saco. Exatamente. Não é network isso. Aí é aquele negócio, pô, aquele cara de novo me ligando. E até como conseguir oportunidades, né? Networking, né? Muitas pessoas pensam que é network? Eu vou até alguém que tem algo que eu quero, Não. vou extrair o que essa pessoa tem e é isso. Não, isso não é network. Você oferece, primeiro você ajuda alguém, você faz alguma coisa. Exatamente, esse é o ponto. Quando eu vou normalmente fazer networking, eu tento, tipo, sempre chego abordando que eu posso te ajudar. É tipo isso. Pô, identificador do cara, fala, consigo te ajudar, ou tenho um contato de um cara que sabe o que você está precisando, ou eu mesmo consigo fazer isso. Ou, assim, e montar network é isso, não é só chegar e extrair que eu posso extrair de você. Não, vamos andar junto, né? Vamos construir junto. Então, esse é um ponto também muito legal que ajuda bastante, sabe? Também a conquistar coisas. E é um ponto que eu também sempre friso bastante, né? Também tente correr atrás de networking, que também não... É bem importante, sim. Acho que a longo prazo é uma coisa que você constrói que vai te beneficiar, assim, a longo prazo, né? Vejo muito isso no meu pai, assim. Meu pai é o cara network, né? O cara tem contato de todo mundo, assim, que você precisar. Mas é a história do trem, né? Não, agora eu preciso de tal pessoa. Aí você nunca falou com ela. Então, agora não vai estar pronta. Exatamente. Você já tá, e quando você precisar dela, ela tá lá, porque você já ajudou, Perfeito. Você já fez, você já se relacionou, quer dizer, o negócio tá aquecido, né? Perfeito. Sim. Muito bom. O papo tá bom. O papo já... Olha, nem sei quanto deu. Mas foi muito legal, gostei muito da história, né? A história acho que tem bastante exemplo aí pro pessoal que tá seguindo a gente. E uma coisa legal é que a gente, né, passou por aqui pelo MentorCast vários ex-alunos assim, que estão tendo carreiras, né, de sucesso, né? Isso deixa a gente orgulhoso também. Então você é uma dessas pessoas aí. Legal. E como professor você fala, poxa, valeu a pena, né? Você não me entregou aquele trabalho até agora. Trabalho, peraí. Trabalho aqui, ó. Um projeto integrador aqui, acho que foi, sabe, né? Naquele mês que você tava lá, então acho que eu zerei essa nota aí. Mas legal. Quer deixar algum recado aí pra gente? Eu acho que o recado final frisando um pouco, né, resumindo, acho que é isso. Você que é jovem e tá perdido, não sabe por onde começar, a gente tem que entender o seguinte, né? Às vezes você pensa, eu não sou um dos mais inteligentes, ou minha condição financeira não é das melhores, não tenho network. Acho que isso não é desculpas para você. Claro, você vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez, de começar, mas que isso não seja impedimento de você buscar aquilo que você sonha, tá? Então, eu sempre tive um sonho de estudar nos Estados Unidos, fazer algo lá. E mesmo, né, entrando às vezes numa faculdade com um pouco menos de renome, sim, não era uma USP da vida, não era um ITA, mas é possível, sabe? Você nunca precisa saber de ter dedicação, proatividade, né, ter bastante vontade para fazer acontecer. E eu acho que o principal é realmente você não desistir. Acho que esse é o principal. É sempre martelando. Persistência ganha do talento. Exatamente. Porque às vezes um cara que é muito, muito inteligente, né? Isso acontece direto, muito inteligente, às vezes ele acaba acomodando. Porque sou inteligente. Sou inteligente e assim, né? Você tá dentro do ITA, você acaba vendo muito disso, né? Os caras são 20 vezes, 30 vezes mais inteligentes que eu, né? Disparado, assim. Mas, cara, o cara... Não se esforça. Não é que não se esforça. Ele às vezes não sabe conversar, não tem aquele soft skill, sabe? O cara às vezes... O cara é muito inteligente, você manda o cara fazer, vai fazer, mas assim, comunicação... Então, assim, acho que é uma coisa que realmente não é só inteligência que vai assim, conquistar grandes coisas. Acho que realmente é um conjunto de tudo, assim. Não é uma coisa só... Também não é só, também, às vezes, né... sei lá, ser uma pessoa esforçada também, que você também vai conquistar. Não, você também tem que estudar, você também tem que se esforçar nas outras. Acho que é um combo de tudo. Assim. Tem que ter uma estratégia, né? Não é um esforço inútil, né? Exatamente. Você tem que se preparar. Isso, então, para chegar ali, é um planejamento. Bom, para ter uma carreira, se eu quero ter uma carreira internacional, eu preciso ter um estágio internacional. Para ter um estágio internacional, eu preciso ter... Lá eles não vê nota, eles vê currículo. Não toda uma faculdade famosa. O que eu preciso fazer para conseguir um estágio lá fora? E aí você vai... né? Vai vendo e você precisa de um planejamento, né? Exatamente. Precisa ir dando um passo atrás. E sempre tentando subir, assim, né? Sempre tentando do passinho, subindo aos poucos, que você vai conquistando, né? Então acho que esse é a mensagem final. Muito bom. E para as pessoas te acharem no LinkedIn? Legal, meu LinkedIn ele é @Jonathan
né? Com TH no meio, então é JONATH. Aí ponto Tsen, é T de tatu, S de sapo, E de elefante e N de navio, Tsen. Então é Jonathan.Tsen. E no LinkedIn é a mesma coisa, Jonathan, só que em vez de pontos é espaço, Tsen. Então primeiro no Insta, agora é o LinkedIn. Isso, no Insta é @ né, Jonathan.Tsen, e no LinkedIn é Jonathan espaço Tsen, que você pode me encontrar lá. Me adiciona, se tiver alguma dúvida, só entrar em contato que vai ser uma alegria poder te ajudar aí. E siga o Isso, siga então é @ex_tagiários, né? É isso aí. Sem acento. Então, aí muito depois bom. Acho que se puder depois colocar no a gente coloca na descrição. Pode, tá, na hora na que sair, a gente aqui, já te entrega o boleto. Legal. Contrato de patrocínio, tá tudo certo. Legal. Vou me apresentar primeiro, eu sou Alan Siriani, em qualquer lugar, tanto no Instagram, no LinkedIn, em qualquer lugar, alan.siriani. E Thiago Goulart, Thiago Goulart _ oficial no Insta. Tem muito Thiago Goulart e Thiago Goulart no LinkedIn. Tem que colocar alguma coisa ali pra diferenciar, hein? Thiago Goulart _ oficial. Oficial, no Insta, porque tem muitos. Tem oficial, eu sou original. Imagina. Tá certo. E nós somos os hosts do Mentocast. Seu podcast de gestão e assuntos aleatórios. Sim, de assuntos diversos. Queria também agradecer, né? Acho que agradecer por ter disponibilizado esse tempo. Foi muito bacana trocar ideia com vocês. E realmente é como meus professores, é uma honra estar aqui, poder, acho que estar aqui conversando depois de uma trajetória e saber que realmente a educação deles, o que eles puderam ensinar pra gente, realmente serviu pra gente construir grandes coisas. Então, a gente já deu tua nota, tá? Queria agradecer de verdade mesmo, que realmente, acho que como né, vai parecer clichê, mas não é, né? Sem vocês a gente não estaria onde a gente está, né? Então acho que muito obrigado. Emocionante. Muito obrigado. Legal. Jonathan, muito obrigado. A gente que fica orgulhoso de ter alunos assim. Isso aí. Bacana. E muito obrigado. A gente espera acompanhar aí. Com certeza. Essa sua carreira aí que vai ser brilhante. Qual que é o próximo passo, né? O próximo passo. Sigam para descobrir os próximos passos. Muito bom. Então esse foi o Mentocast. Agora sim, a gente não termina. Mentocast. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, Tchau. Tchau. Obrigado.